Boa noite. Com a bênção de Deus, damos início à 63ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Solicito o vereador Adilson fazer uma leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. Solicito o vereador Gediel fazer uma leitura do artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos. Artigo 19º. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e as férias remuneradas periódicas. Solicito ao vereador Prete fazer uma leitura do artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 13º. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra a criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Solicito a secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Rivera. Presente. Chico Capoeira. Presente. Professora Meire Barbosa, presente. Jandelite. Presente. Adilson Balduino. Presente. Paulinho Bola. Presente. Dr. Prete. Presente. DJ Delcinho. Presente. Professor Gediel de Carvalho. Presente. Coloca em discussão a ata da 62ª sessão ordinária da 8ª legislatura, realizada no dia 5 de setembro de 2022. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 62ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento das respostas dos requerimentos número 218, 221, 222, 224 e 225 de 2022, que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei 43 de 2022, que institui a Semana da Arte e Cultura Adriano Avelar. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento número 266, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja respeitado um minuto de silêncio, consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio de Oliveira, ocorrido no dia 9 de setembro de 2022. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 11 de setembro de 2022, professor Gediel, vereador. Passamos a respeitar um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Antônio de Oliveira. Solicito a secretária que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 255, 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que há um grande número de passageiros que fazem uso do transporte coletivo que circula entre a Avenida José Benedito com a Rua Julieta Tavares, no bairro Figueiras, considerando que muitas são as reclamações dos usuários do transporte coletivo municipal, pois não há abrigo para oferecer proteção aos moradores, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Existe a possibilidade de instalação de abrigo do ponto de ônibus no local acima citado, para que os munícipes fiquem protegidos não só da chuva, como também do sol.
2, se positivo, quando poderá ser realizada essa instalação? 3, se negativo, por quê? Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 8 de setembro de 2022, Chico Capoeira, vereador. Requerimento número 256, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua João Felipe de Souza, na Vila Paraíso, em toda a sua extensão, há várias bocas de lobo danificadas, tanto de concreto como de ferro, ocasionando vários riscos de acidentes a pedestres que transitam pelo local, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Há a possibilidade de providenciar a manutenção e limpeza nas bocas de lobo da referida rua? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 8 de setembro de 2022, Chico Capoeira, vereador. Requerimento número 257, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que recebi em meu gabinete algumas reclamações de moradores que utilizam a rua Luso de Lima, no bairro Granja Modelo, solicitando melhorias na iluminação, considerando que na rua Luso de Lima, número 122, existe um poste, mas está faltando o braço para a instalação de uma lâmpada, e isso ajudaria muito na iluminação e na segurança dos munícipes que fazem uso dessa rua, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O executivo poderia solicitar um estudo e, consequentemente, a colocação de um braço de energia na rua Luso de Lima, na altura do número 122 do bairro Granja Modelo. Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 8 de setembro de 2022, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 258, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que temos em nosso município muitos veículos abandonados em vias públicas, transformando-se em sucatas a céu aberto, o que traz tanto transtorno à população, além de apresentar risco à saúde pública, considerando que em muitos casos esses veículos acabaram virando depósito de lixo e de água parada, que certamente atrai vetores de transmissão de doenças, incluindo o perigo de dengue. Ainda há risco de acidentes, pois sempre estão abandonados em lugares impróprios, obstruindo as vias públicas, calçadas e ruas e atrapalhando o fluxo do trânsito. É que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O executivo poderia solicitar ao setor competente que fiscalize e notifique por escrito, concedendo um prazo para retirar veículos abandonados das vias públicas. 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 9 de setembro de 2022, Paulinho Bola, vereador. Peço para discutir o requerimento. Coloque em discussão. Perdão. Meire. Pode discutir. Bola, só para informar, né, a gente já sabe qual vai ser a resposta desse requerimento. Isso foi um tema muito discutido aqui no mandato passado. Não tem como notificar esses carros abandonados se eles estiverem estacionados corretamente. Então, se eles estiverem estacionados corretamente, na mão certa, não tem como notificar. Por quê? Porque não existe uma lei municipal prevendo que isso seja feito. No mandato passado, nós pedimos diversas vezes para que o prefeito mandasse um projeto de lei para cá, porque isso tem que ser de iniciativa do Executivo, e a partir desse projeto de lei, né, com aprovação na Câmara, óbvio, pudesse ser feita a retirada desses veículos. Só que essa lei nunca foi mandada para cá. Então, da maneira que está hoje, esses veículos eles não podem ser retirados se eles estiverem estacionados corretamente. Então, assim, é óbvio que, né, você vai continuar o requerimento, não tem problema nenhum aprovar, mas não existe uma previsão legal para que isso seja feito. São essas minhas colocações. Continua a discussão, requerimento 258. Em discussão. Peço para discutir o requerimento, senhor presidente. 5 minutos, vereador. Uma parte. Também referente a esse assunto, foi levado a Mazé, a senhora Mazé, de minha autoria, de iniciativa de minha parte, aliás, para conversar com ela sobre a possibilidade de se criar um convênio, né, com guincho, com a Polícia Militar a respeito do assunto. Sempre que cobro, ela disse que já foi enviado para o jurídico e até o presente momento não se traz uma resposta a respeito do assunto. São essas minhas colocações, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 258. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Chico Capoeira. Professora Meire Barbosa, aprova. Jander Elite. Aprova. Adilson Balduino. Aprova. Paulinho Bola. Aprova. Dr. Prete. Aprova. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel de Carvalho. Aprova. Solicita a secretária que continue.
Requerimento 258, aprovado por 8 votos a 0. Solicito a secretária que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 259, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. As placas de sinalização de trânsito indicativas são placas de instrução, orientam direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de outros serviços, como pronto atendimento, por exemplo. Elas transmitem mensagens educativas, rotas, entre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu deslocamento, organizando a cidade. Existem 4 tipos de placas indicativas: verde, placas de orientação de destino; azul, placas de identificação, placas de serviços auxiliares, placas de postos de fiscalização; marrom, placas de atrativos turísticos; e a branca, que são placas educativas. Conforme fotos anexas, grande parte das placas indicativas de nossa cidade, mesmo as mais importantes, estão deterioradas em várias ruas e em várias ruas são inexistentes. Considerando a importância dessas placas, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Existe um planejamento para a troca e instalação de placas indicativas para a nossa cidade? 2. Se sim, qual o prazo? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 9 de setembro de 2022, Jean Delite, vereador. Requerimento número 260, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que foram instaladas cancelas na prefeitura destinadas ao estacionamento de servidores, considerando que fomos indagados sobre vagas de estacionamento para os veículos pertencentes aos munícipes que necessitam de serviço da prefeitura, considerando que muitas vezes a rua fechada com cancela encontra-se vazia, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A rua fechada por cancela destina-se à circulação de veículos? Se sim, quem determinou o fechamento? 2. Foi destinada vagas de estacionamento para a população que procura os serviços da prefeitura? Se não, qual o motivo? 3. Foi destinada vagas para idosos, cadeirantes, deficiente físico no estacionamento fechado por cancela? 4. Existe acesso para os cidadãos com dificuldades motoras ou os mesmos devem subir a escadaria da prefeitura? 5. Enviar cópia do ofício que determinou o fechamento e instalações das cancelas. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 18 de maio de 2022, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 261, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que recebi em meu gabinete inúmeras solicitações de melhorias no ponto de ônibus que fica na Avenida Engenheiro Antônio de Castro Figueroa, mais precisamente em frente ao Senai, considerando que são muitas as pessoas que fazem uso deste ponto de ônibus e esse não consegue atender a todos embaixo da cobertura, em época de chuva ou sol intenso, os usuários ficam expostos, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O executivo poderia solicitar um estudo para aumentar a área de cobertura desse ponto de ônibus na Avenida Antônio de Castro Figueroa, mais precisamente em frente ao Senai. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 9 de setembro de 2022, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 262, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o bairro Areia Branca 2 não é atendido pelo serviço da Sabesp, considerando que o bairro não conta com o sistema de distribuição de água tratada, considerando que o saneamento básico é um direito de todos e um dever do Estado, é que requer a mesa, ouvido plenário, seja oficiado o Poder Executivo para que nos responda. 1. O Poder Executivo poderia, juntamente com a Sabesp, realizar a extensão de rede de água tratada para atender o bairro Areia Branca 2? 2. Se sim, qual o prazo? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, Alumínio, 5 de setembro de 2022, DJ Delcinho, vereador. Requerimento número 263, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando a creche vereador Paulo Simões encontra com uma defasagem no quadro de auxiliares de desenvolvimento infantil, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o Poder Executivo para que nos responda. 1. O Poder Executivo poderia realizar concurso público ou outra forma de contratação a fim de suprir a necessidade desses funcionários? 2. Se sim, qual o prazo? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, Alumínio, 5 de setembro de 2022, DJ Delcinho, vereador. Requerimento número 264, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua Rio Grande do Sul, em frente ao número 932, há uma grande quantidade de entulhos jogados, conforme fotos anexas, requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o Poder Executivo para que nos responda. 1. O Poder Executivo poderia realizar a limpeza do local ou a notificação para que o responsável o faça? 2. Se sim, qual o prazo? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, Alumínio, 5 de setembro de 2022, DJ Delcinho, vereador.
Requerimento número 265/2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que no dia 6/9/2022, terça-feira, a Escola Comendador Rodovalho recebeu em suas instalações uma psicóloga para ministrar uma palestra referente à saúde mental, considerando o atual momento em que estamos vivenciando e o aumento significativo de alunos e professores com problemas psicológicos desencadeados pelo processo pandêmico ao qual passamos, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do Poder Executivo para que nos responda. 1. Esta palestra será ministrada em todas as escolas municipais? 2. Se sim, qual o cronograma? 3. Se não, por quê? 4. Qual a possibilidade de se estender essa palestra também para os professores e funcionários? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, alumínio 5 de setembro de 2022, DJ Delcinho, vereador. Solicito a secretária que faça a leitura das indicações dos senhores vereadores. Indicação número 117, 2022. Indica a realização e de demarcação de vaga de ambulância em frente ao prédio da Unimed, DJ Delcinho, vereador. Indicação número 118, 2022. Indica a realização de manutenção da estrada do Sinindu, bairro Sinindu, de DJ Delcinho, vereador. Indicação número 119, 2022. Indica a realização de reparos na pavimentação do entroncamento entre as ruas João Isidoro e Rua Paulo Dias, DJ Delcinho, vereador. Indicação número 120, 2022. Indica a realização de manutenção na Rua Aparecida Miguel Dias, bairro Santa Rita, de DJ Delcinho, vereador. Indicação número 121, 2022. Indica a pavimentação das ruas Manuel Pereira Leal e Vanderlei Marques de Oliveira, bairro Colibri, DJ Delcinho, vereador. Passamos ao tema livre, onde temos escrito a vereadora Meire, com 15 minutos, com a partes. Boa noite a todos, os presentes, senhores vereadores, quem nos assiste de casa. Eu vou usar essa tribuna hoje para falar especificamente com o prefeito, mas antes de fazer essa fala com o prefeito, eu queria só explicar para a população o que aconteceu aqui no município com relação ao anúncio que se teve de greve, né, do transporte escolar. Então, rapidamente, só explicar para a população que existem dois tipos de transporte na cidade de Alumínio. A gente tem o transporte coletivo, né, que atende todas as pessoas e os alunos acima de 12 anos de idade, que é feito pela prefeitura, esse transporte. O prefeito ele fez uma licitação para alugar esses ônibus e ele conduz com motorista próprio e com os contratos que ele faz pela prefeitura. E existe um transporte de estudantes abaixo de 12 anos, que é o transporte monitorado, e esse é feito por uma empresa que se chama Spraymaster, e essa empresa ela assumiu o transporte aqui também a partir de uma licitação. Só para deixar claro que quem, né, anunciou a greve são os funcionários dessa empresa, porque a empresa não vem cumprindo um acordo sindical, né, um acordo coletivo que eles têm e que rege, né, o atendimento desses funcionários. Por que eu disse que eu quero falar com o prefeito neste momento? Eu poderia falar com ele pessoalmente, mas quando a gente faz isso pela Câmara, isso fica documentado, né? Esse canal é nosso canal oficial, e mesmo não só documentado, eu também faço esse uso falando diretamente com vocês. O prefeito, todo mundo sabe, é de conhecimento geral da população aqui da cidade, ele ficou conhecido no nosso município por ser presidente de sindicato. Foi assim que nós conhecemos o Bimbão. Se ele não tivesse assumido os sindicatos dos trabalhadores, talvez ele tivesse ficado por um longo tempo na CBA ou por pouco tempo, mas ele não teria ganhado a notoriedade que ele ganhou a ponto de se tornar prefeito dessa cidade. E eu gostaria de fazer um pedido para o Bimbão, porque quando a gente assume um cargo público, a gente não pode esquecer de onde a gente veio. E eu gostaria de fazer esse pedido para ele, que ele olhasse para esses funcionários da empresa,
que estão, gente, sem plano de saúde, mesmo contando com isso, né, no acordo coletivo. Eles estão sem o fornecimento de ticket de refeição. Eu estou olhando aqui porque é a notificação que nós recebemos do sindicato aqui na Câmara. E eles estão com um plano, com o piso salarial, né, em desconformidade ao previsto na Convenção Coletiva de Trabalho. Eu fui verificar, e através das informações da região, o piso salarial desses motoristas aqui na cidade de Alumínio é menor do que todas as cidades da região. E mesmo assim, a empresa não vem cumprindo com esse piso, mesmo ele sendo o menor da região. Eu não vou citar aqui o valor, né, que esses funcionários recebem, até porque eles não são funcionários públicos, eles são funcionários particulares, então não cabe, mas eu fiquei assustada quando eu fiquei sabendo, principalmente, do que recebe as monitoras. E mesmo com esse salário totalmente defasado, eles têm medo de perder o emprego. Eles têm medo de ficar sem esse dinheiro que eles usam para sustento e para sobrevivência. Por isso que eles demoraram tanto tempo para se organizar em formato de greve. Então, gente, é uma questão de uma empresa particular com um sindicato, né, eles têm direito de reivindicar, porém é uma questão de um atendimento na nossa cidade, que diz respeito a nós, né, pessoas que trabalham diariamente, que realizam as suas funções de acordo. Nós recebemos, esse ano, acho que não recebi nenhuma reclamação deste transporte. Então, é um abuso o que estão fazendo com essas pessoas. E eu gostaria, Bimbão, de te pedir encarecidamente que o senhor relembrasse de todo o período que o senhor, né, paralisava a CBA, que o senhor entrava pelas cancelas. Tem vídeo, logo depois da eleição, o senhor passando pelas cancelas da empresa, chutando, pulando cancela para defender trabalhador. Eu assisti o vídeo que o senhor gravou e fiquei muito preocupada, porque o senhor disse que, se fizesse greve, que o senhor iria dispensar a empresa. A gente sabe que legalmente isso é complicado, mas não vou entrar nesse mérito. E o senhor disse também que ia tocar, né, com frota própria e conduzir isso com funcionário próprio. Então, eu gostaria que o senhor se lembrasse da história que o senhor construiu aqui na cidade e que o senhor apoiasse esses trabalhadores, que o senhor ajudasse esses trabalhadores, cobrando, inclusive, da empresa, que cumpra esse acordo coletivo que eles firmaram com os trabalhadores. Não é justo, porque quando o salário é baixo, o que complementa o salário são os benefícios. Se o salário é baixo, mas tem um bom plano de saúde, tem um ticket de alimentação, tem uma boa cesta básica, a pessoa consegue trabalhar e viver com um pouco de dignidade. Então, não se esqueça, prefeito, como o senhor construiu o nome do senhor nessa cidade. O senhor construiu o nome do senhor nessa cidade, segundo o senhor sempre se orgulhou muito, defendendo o trabalhador. Então, defenda os trabalhadores que estão diretamente ligados a um serviço oferecido pela Prefeitura Municipal. Outro destaque que eu gostaria de fazer aqui, não conheço o dono dessa empresa, Spray Master, não sei como se pronuncia, porque é um nome próprio, mas sei que se referem a ele como Alex. Mas eu gostaria de deixar assim, um comentário para esse senhor. Uma empresa séria cumpre contrato. Uma empresa séria cumpre acordo sindical. Uma empresa séria não ameaça funcionário de demissão caso ele requeira seus benefícios. Uma empresa séria tem uma reserva financeira e não usa como desculpa para não honrar com os compromissos com os seus funcionários o fato de não ter repasse financeiro por parte da prefeitura.
Então, eu gostaria muito que o senhor honrasse o contrato, porque tem outros detalhes também nesse contrato que eu estou fazendo um levantamento, e logo vai chegar ao senhor, mas que essa questão com os funcionários dessa cidade não cabe mais. Os funcionários do senhor que prestam serviço na nossa cidade. Essa questão não cabe mais, não dá mais para ser observada aqui de maneira superficial. Eu fiquei sabendo que o aumento, parece que a porcentagem já foi, né, que eles pediram, que na verdade não é nem aumento, é só uma questão como se fosse um dissídio, né, a porcentagem do índice da inflação. Mas ouvi dizer que o senhor não pretende cumprir com o plano de saúde, com o ticket de refeição, né, que esses funcionários estão pedindo. Eu espero que o sindicato faça parte dele também. Eu espero que esses trabalhadores não retirem, né, o que eles se propuseram a fazer, porque nós não estamos mais em época de viver essa escravidão moderna, né? Esse é formato de escravidão moderna, onde o trabalhador insatisfeito não pode reivindicar os seus direitos. Então, isso não pode mais acontecer na nossa cidade. E volto a destacar, prefeito, honre um sindicato, né, um acordo sindical que o senhor tanto usou para defender a classe que o senhor elevou o seu nome nessa cidade. O senhor apoia hoje para deputado federal um sindicalista. Então, eu não consigo entender por que não apoiar um sindicato que está defendendo os trabalhadores que prestam serviço na nossa cidade. Então, repense essas atitudes que vêm acontecendo aqui. Obrigada a todos. Peço uma parte, vereador. Pois não, vereador. Somente dar boa noite ao presidente, aos demais pares, à população que nos assiste, à população presente. É uma preocupação e nós precisamos ter contato com o sindicato e com a empresa para ver se está avançando as negociações para cumprir a convenção coletiva de trabalho, o próprio acordo. É uma preocupação e devemos realmente procurar os envolvidos para ver se está avançando ou não. E a prefeitura também tem sua participação, e aqui também suscito ao prefeito um interesse maior, não é simplesmente mandar embora um empregado. Nós temos que garantir os direitos trabalhistas, que a própria CLT garante, e as convenções coletivas de trabalho. Por isso, me coloco à disposição também para entrar em contato com a empresa e com o sindicato para analisar o avanço das conversas. Eu entendo que a melhor forma é o diálogo para tentar garantir os direitos trabalhistas dos motoristas e dos envolvidos. Mas lembrar que tem responsabilidade também a prefeitura, e aqui eu também suscito novamente a vontade do prefeito em tentar resolver essa questão. Nós temos famílias envolvidas que dependem do salário e de melhores condições de trabalho. E, por isso, também eu tenho uma história nesse sentido e estarei à disposição para defender os interesses dos trabalhadores envolvidos nessa contratação. Por isso, a minha contribuição, vereadora. Agradeço, vereador. Uma parte, nobre vereador. Só um minutinho, doutor. Agradeço, vereador, e acho de muita valia que nós façamos um convite ao dono da empresa para que ele venha aqui na Câmara, junto com todos, né? Porque acho que não cabe, não pega bem que haja um deslocamento da nossa parte até a empresa, mas recebê-lo aqui sim, né? E fazer valer, como o senhor disse, muitas pessoas dependem desse dinheiro, né? Muitas famílias, e as famílias têm medo de perder, principalmente num período de crise, como a gente vive hoje, né? Esse dinheiro que é alimento para as mesas. Pois não, vereador? Parabéns, nobre vereadora, que a senhora não está esperando, a senhora já tomou as atitudes. Parabéns. Como sempre, a senhora Obrigado. vai à frente e toma as iniciativas. O que me preocupa muito com essa greve é essa preocupação que eu tenho tido desse grupo de opressão aos trabalhadores. São empresários que pensam somente em si. É a direita se prevalecendo dos trabalhadores do nosso município.
Isto é relevante à sua atitude em proteger os nossos trabalhadores, pedir ao senhor prefeito que também o faça, que tenho certeza que deverá fazê-lo, e que conte com o nosso apoio. Avante aquele grupo que olha pelos pobres, que olha pelos trabalhadores. E alertamos a toda a população que estes que só cuidam de empresas e esquecem do trabalhador, lembre-se que sem trabalhador o nosso país não vai para a frente. Os direitos de cada pessoa estão estabelecidos e precisam serem atendidos. Grato, professora. Eu que agradeço, doutor, pelo complemento. Concede uma parte, vereador? Gente, eu acho que vai acabar o tempo, né? Mas, bom, enfim, rápido. pode usar, fica à vontade. Boa noite a todos. É uma judiação estar vendo uma situação como essa, como Vossa Senhoria, Vossa Excelência citou aqui. Foi constatado, eu estive em contato com o sindicato, com o prefeito, para saber os detalhes dessa situação, e me foi passado pelo proprietário da empresa e pelo sindicato duas situações que preocupam bastante, que é o fato de que o sindicato já está negociando essa situação desde o mês de maio. Aí, às beiras da conflagração de uma greve, eles nos notificam sobre o assunto. Eles poderiam ter entrado em contato conosco para que nós buscássemos uma solução. O outro ponto é que eles citam que não foi levado, o dono da empresa cita que não foi levado até ele o documento do acordo de trabalho coletivo para que ele pudesse assinar e participasse, uma vez que isso aí o acordo de trabalho coletivo é um direito adquirido pelo trabalhador. Então, me coloco à disposição para que nós possamos continuar buscando a solução para esse problema e lá na ponta do processo a população não sofra com mais essa mazela. Só vou finalizar, presidente. Na verdade, não é verdade o Delcinho que falaram para você, que o dono da empresa falou, ou alguém está mentindo, ou o sindicato está mentindo, ou o dono da empresa está mentindo. Então, o que acontece? Eu só pedi para finalizar, Gediel. Então, o que acontece? O sindicato me disse que eles entregaram o acordo sindical para a empresa assinar e mandar de volta, e a empresa nunca mandou. Então, alguém está mentindo. Mas, de qualquer forma, os trabalhadores não podem sofrer com isso, e nem a população sem atendimento. São essas minhas considerações, agradeço a paciência de vocês, muito obrigada. Não tendo mais ninguém inscrito no tema livre. Pois não, vereadora? Não tendo mais ninguém inscrito no tema livre, eu peço para suprimir o intervalo regimental. Coloca em discussão o pedido da vereadora Abel de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra, passamos à votação. Que for favorável, permaneça como estão, ao contrário, queira se levantar. Está suprimido o intervalo regimental. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do projeto de lei de resolução número 4 de 2022, que dispõe sobre criação de comissão especial de estudo. Solicito a secretária que faça a leitura do projeto de lei. Projeto de resolução número 4 de 2022 dispõe sobre a criação de comissão especial de estudos. A Câmara Municipal de Alumínio resolve, artigo 1º, fica criada, nos termos do artigo 59 do Regimento Interno, uma comissão especial destinada para acompanhar e promover estudos para a implantação de moradia popular no âmbito das propostas desenvolvidas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, bem como somar os trabalhos desenvolvidos sobre a regularização fundiária dos núcleos de interesse social dos bairros Jardim Daniele, Loteamento Irema, Vila Ré, Genebra e Tararé, entre outros que virão, dentro do Programa da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, Cidade Legal, já que o município mantém um convênio com essa finalidade. Artigo 2º, a comissão de que trata o artigo anterior será composta de 5 membros. Artigo 3º, o prazo de funcionamento da comissão será de 24 meses, devendo ser apresentado o relatório final de conclusão dos trabalhos. Artigo 4º, as despesas decorrentes com a execução desta resolução serão cobertas com dotações próprias do orçamento vigente, suplementado se necessário. Artigo 5º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 31 de agosto de 2022, professor Gediel, vereador. Justificativa. A criação dessa comissão visa a necessidade de ampliar a diversificação das linhas de ações sobre ambos os assuntos em questão, desde que tratados paralelamente. A união dessas discussões segue com prioridade
como prioridade envolver o desenvolvimento de estratégias técnicas aliada à atenção humanizada e centrada nas necessidades dos cidadãos aluminenses envolvidos. A necessidade no acompanhamento priorizando as ordens de serviço do programa Cidade Legal é de grande importância. A Alumínio mantém convênio com a Secretaria de Habitação Estadual, o que é de grande passo, porém existem procedimentos que a iniciativa dos responsáveis, bem como o desenvolvimento dentro do município, é necessário para que o resultado possa acelerar o processo de regularização fundiária sem custo para os municípios e moradores desses núcleos supracitados. A juntada dos trabalhos anteriores somarão resultados aos que ainda serão desenvolvidos por essa comissão. Professor Gediel, vereador. Coloca em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Chico Capoeira. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprova. Jean Delite. Aprovo. Adilson Balduino. Paulinho Bola. Aprovo. Doutor Prete. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel de Carvalho. Discussão única do projeto de resolução número 4 de 2022, aprovado por 8 votos a 0. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Suspensão da sessão. Requer a suspensão da sessão por 2 minutos. Coloco em discussão o pedido do vereador Gediel em suspender a sessão por 2 minutos. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Que for favorável, permaneça como estão. Ao contrário, que eles levantar. Está contrário, vereador? Solicito à secretária que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Adilson, senta, Adilson. Pode sentar, filho. Rivera. Presente. Chico Capoeira. Presente. Professora Meire Barbosa, presente. Jean Delite. Jean Delite. Jean Delite. Presente. Adilson Balduino. Presente. Paulinho Bola. Presente. Doutor Prete. Presente. DJ Delcinho. Presente. Professor Gediel. Presente. A comissão especial de estudo será formada da seguinte forma: presidente Gediel, relatora Meire, membro Chico da Capoeira, Adilson e DJ Delcinho. Anuncia a ordem da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei 43 de 2022, que institui a Semana da Arte e Cultura Adriano Ávila. Nada mais havendo tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada. Boa noite.